Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Você que é professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando agora o nosso segundo vídeo relacionado à lição de número 6, que fala do caráter de Jonatas, filho de Saul e amigo de Davi. Estamos iniciando agora o segundo vídeo relacionado ao tópico de número 2. Se você não assistiu o primeiro vídeo, você vai ter a oportunidade de procurar na minha página aí no YouTube ou no Facebook e assistir o primeiro vídeo, e estaremos preparando também um terceiro vídeo. Vamos então, tópico de número 2. Uma amizade aprovada por Deus. Amizade entre Davi e Jonatas foi uma amizade que nasceu no coração de Deus e aprovada por Deus. Foi Deus que comunicou ao coração de Jonatas que ali, diante dele, estava o próximo rei de Israel. Foi algo que nasceu do coração de Deus e que Jonatas estava sensível para ouvir e entender a voz de Deus. Vamos então ao primeiro subtópico dentro deste vídeo. Jonatas torna-se amigo de Davi. A forma como lidamos com a superioridade alheia revela nosso caráter e maturidade cristã. Podemos escolher apoiar ou perseguir aquele a quem Deus levantou para nos ensinar. Amados, quando eu olho para Jonatas, ele faz amizade com Davi, humanamente falando, politicamente analisando ali o quadro, Jonatas tinha tudo para ficar com ciúmes de Davi, porque estava ali uma pessoa com um real potencial de ser o próximo rei de Israel. Um homem que despertou o brilho de um exército. Um homem que, quando conduzia o exército, vencia todas as batalhas. Ele tinha uma superioridade. A chamada de Deus para a vida de Davi era diferente da chamada de Deus na vida de Jonatas. Mas Jonatas, quando ele se depara com Davi, Deus comunica-lhe ao coração que ali estava alguém que Deus tinha um propósito de colocar como sucessor, aquele que seria o próximo rei de Israel. Eu vejo da parte de Jonatas que ele não se mostrou orgulhoso, ele não se mostrou com ódio, com inveja, mas ele decidiu apoiar Davi, fazer amizade com Davi. Meu irmão, como é que você lida com a superioridade do outro? Como é que nós lidamos quando nos deparamos com alguém que tem uma chamada mais específica e maior do que a nossa? Observe a parábola, por exemplo, dos talentos. Eram 10 talentos. A um foi confiado 5 talentos, a outro foi confiado 3 talentos ou 2, e a outro foi confiado 1 talento. Então observe que há pessoas que recebem uma chamada de Deus para fazer coisas maiores dentro da ótica humana, porque para Deus, tanto aquele que recebeu 1 talento como que recebeu 5, Deus está confiando nele da mesma forma que confiou no outro. Nós é que fazemos essa distinção pela nossa vaidade humana, que o outro está fazendo algo maior, é grandioso. O pastor que cuida de uma ovelha, de uma igreja que tenha lá 20 membros, de forma alguma, ele é menos santo ou menos pastor do que aquele que está à frente de um campo com mais de 20, 30, 50 mil ovelhas. Nós fazemos essa distinção, mas Deus não. E Jonatas entendeu isso, que a chamada de Davi era superior. Dentro do propósito de Deus, ele decide fazer amizade com Davi. Uma reflexão. A atitude de Jonatas em relação a Davi foi a mesma de Melquisedeque para com Abraão. Jonatas se curvou diante da intervenção sobrenatural de Deus através da vida do jovem Davi. Eu faço essa análise entre Melquisedeque e Jonatas. Ambos tiveram o mesmo entendimento e o mesmo discernimento. Eles observaram que aquela vitória
que tanto Abraão como Davi tiveram só foi possível porque eles viram o sobrenatural de Deus. Abraão, com 318 rapazes, homens nascidos na sua casa, nascido ali entre os seus servos, que não eram treinados para a guerra, venceu um exército formado por 3 reis. E Davi trava uma batalha dentro da ótica humana impossível de ser vencida. Jonatas, diante daquela intervenção sobrenatural de Deus na vida de Davi, ele se curva, ele reconhece que Deus era na vida de Davi. Assim como também Melquisedeque, ele foi até Abraão e falou, não, eu vou abençoar esse homem é de Deus, eu tenho que abençoar esse homem. Então, tanto Melquisedeque como Jonatas, eles demonstram a mesma qualidade de caráter, reconhecimento da chamada do outro. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Jonatas, ele também era um homem que tinha experiência com batalhas, mas ele teve a dignidade, a humildade como Melquisedeque, de reconhecer que Deus também estava na vida do outro. Meu irmão, aprenda isso. A forma como você reconhece a chamada do outro, a superioridade, a excelência do outro, revela o seu caráter, revela também a sua maturidade cristã. Não é vergonha você reconhecer que o outro é melhor do que você. Nós não podemos ser melhor em tudo, irmãos. Nós queremos ser o melhor cantor, o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho, o melhor empresário, o melhor motorista. Nós queremos ser melhor em tudo. Não é possível ser melhor em tudo. Sempre encontraremos alguém que será melhor do que nós em determinado momento da nossa vida. E há muitos que não entendem isso. Quando chega durante o período da sucessão, não querem sair, não querem abandonar o posto, não querem deixar lugar para o outro, preferem agir como Saul. Eu olho o caráter de Jonatas, era muito diferente do caráter de Saul, seu pai. Vamos lá, subtópico de número 2. Uma amizade fiel e duradoura. A mais bem-sucedida amizade, envolvendo 2 pessoas que teriam direito ao trono. Os interesses pessoais foram deixados de lado e prevaleceu a direção de Deus na vida de ambos. Meu amado, é a amizade mais bem-sucedida da história bíblica. Porque humanamente ali estavam 2 que tinham humanamente direito ao trono, de ser o próximo rei, de ocupar aquela posição de liderança. Mas o que prevaleceu naquela amizade não foi os interesses de Davi, não foram os interesses de Jonatas, mas foi a direção que Deus deu para ambos. E Jonatas, ele se deixou dominar pelo Espírito Santo de Deus. Ele soube discernir que ele tinha que apoiar a Davi, que ele tinha que reconhecer a chamada de Davi. Jonatas, ele foi um instrumento nas mãos de Deus para consolar Davi nos momentos de angústia, consolar Davi nos momentos que Saul armava laços, ciladas para tirar-lhe a vida. Jonas, ele foi um instrumento, ele não ungiu a Davi como rei, como fez o profeta Natã, mas ele possibilitou que Davi fugisse inúmeras vezes das ciladas de Saul. Ele possibilitou que Davi tivesse estrutura intelectual e emocional para lidar com a adversidade e com a maldade de Saul. Meu irmão, nós somos chamados para apoiar, para ajudar, para sustentar. Reconheça que você é chamado por Deus para ser um canal de bênção para a vida de outros. Não se opor a ninguém, ficar criando dificuldade, desde que de fato o Senhor comunique ao seu coração que aquela pessoa tem uma chamada de Deus. Esteja do lado dela, estenda a mão. Não é vergonha na sua sala, Deus vai levantar professores na sua sala. Deus vai levantar professoras dentro da sua sala. Você não vai ficar tentando aí barrar a passagem do outro, o crescimento, não.
Porque o grande líder é aquele que consegue fazer outros líderes. Jesus foi o maior de todos os líderes, não é pelos milagres que ele realizou, que ele operou, mas foi pela capacidade de despertar novos líderes com a visão que ele tinha para realizar coisas que ele fez, e ele foi ainda, ele falou: aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e farão maiores ainda. Jesus foi o maior revelador de líderes. Ele criou líderes e levantou os líderes mais improváveis. Pedro, cabeça dura. João, Boanerges, filho do trovão, impetuoso, sanguinário. E vários outros discípulos. Eram os mais improváveis. Mateus, odiado. E Jesus fez desses homens para liderar e continuar o projeto chamado salvação da cruz do Calvário do cristianismo. Reflexão: o verdadeiro amigo não é aquele que apoia todas as nossas ideias ou massageia o nosso ego. O verdadeiro amigo é aquele que nos fala a verdade e nos chama a atenção quando erramos. Muitos amigos, meu irmão, não podem serem chamados de amigos, podem ser chamados de conhecidos, de colegas, porque o verdadeiro amigo é aquele que chama a atenção quando nós erramos, quando nós fazemos escolhas equivocadas, quando nós trilhamos caminho errado. Mas aos falsos amigos, aqueles que estão aí para massagear o seu ego, para te apoiar até nas coisas erradas. Quem lembra da passagem mais na frente, depois desse episódio de Davi, quando ele veio a ser rei, que um dos filhos de Davi estava tendo desejo sexual para com a irmã. Aí ele vai consultar um amigo, em vez de dizer: rapaz, tu toma vergonha na cara e vira homem. Ela é sua irmã, rapaz, isso aí é incesto. Você está com espírito de lascívia e imoralidade na sua vida. Se converta, rapaz, vira homem. Ele não chamou atenção. Ele diz: rapaz, você é filho do rei. Você pode fazer tudo o que você quer. Estabeleceu para ele ainda até uma estratégia de como seduzir aquela menina. Estabeleceu para ele uma estratégia. Meu irmão, isso não é amigo, não. Esse tipo de amigo nós não precisamos. Esses aí não têm coragem de falar a verdade. Tenha do seu lado pessoas que tenham coragem de expressar realmente a verdade e falar o que elas pensam. Não tenha do seu lado somente aqueles que apoiam, que ficam te bajulando, talvez para tirar alguma vantagem daquilo que você tem. Amigo verdadeiro é aquele que nos fala a verdade nos momentos que nós precisamos. Vamos prosseguindo no nosso terceiro e último subtópico dentro desse vídeo. Uma aliança do Senhor. Uma amizade que procede de Deus jamais nos conduzirá a quebrar ou desobedecer o mandamento bíblico. O amor e o respeito que havia entre Davi e Jonatas em nada sugere uma relação homoafetiva. Achei muito corajoso da parte do comentarista ele abordar essa questão. Alguns segmentos aí tido como cristãos, como evangélicos, igrejas onde o pastor ele tem a prática homoafetiva. Meu irmão, nós não estamos aqui condenando as pessoas que têm esta prática. O mesmo Deus que condena a relação homoafetiva é o mesmo Deus que condena a mentira, o adultério, a pornografia, o sexo fora do casamento. É o mesmo Deus que condena a imoralidade e a depravação humana. Amém, meu querido? Não estamos aqui querendo desmerecer ninguém ou sentenciar ninguém. Eu penso que todos carecem, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão, meu irmão, da glória de Deus. Então todos carecem da misericórdia, da graça e do perdão de Deus. Mas o que me preocupa são algumas pessoas que interpretam a Bíblia para fundamentar a sua vida fora do propósito de Deus.
Alguns interpretam um texto que Jonas amava Davi, que Davi amava a Jonatas, e ali ele fez uma aliança, tirou a sua roupa, tirou a roupa dele, meu irmão, não é que ele ficou nu, não. Ele tirou a roupa dele real, porque ele era filho de rei, ele deu para ele o manto dele real, ele deu para ele a arma de guerra. Aquilo ali era sinônimo de respeito, de consideração, porque ele viu que estava diante do próximo rei de Israel. Aquela amizade procedia de Deus. Mas em momento nenhum o texto sugere que havia uma relação homoafetiva entre Davi e Jonatas. Isso aí, meu irmão, é distorcer a Bíblia. É distorcer, é forçar o texto a querer dizer aquilo que as pessoas querem que o texto diga. Isso passa pela hermenêutica, que é a interpretação do texto. E nós não podemos interpretar um texto sem analisar o contexto. Texto fora do contexto é um pretexto. Eu deixo aqui ainda um ponto de vista e uma análise, uma reflexão. A diferença entre o veneno e o remédio está na dosagem usada ou na intenção de quem está a manipular. A Bíblia é a palavra de Deus. Todavia, Satanás a usou fora do contexto para enganar Eva. Quando eu vejo alguns movimentos que usam a Bíblia para dizer que Davi era homossexual, que Jonatas era homossexual e alguns outros textos, eu só posso dizer uma coisa, meu querido, vocês não são os primeiros a fazer isso. Há homens que eram pastores com as suas esposas que tinham seu marido e que abandonaram o matrimônio, o casamento, ao invés de seguir o caminho do arrependimento, se envolveram com pessoas do mesmo sexo. Meu irmão, até aí tudo bem, cada um tem um direito. O João pode casar com Pedro, o Fernando pode casar com Paulo, cada um é livre neste país, porque a Constituição nos assegura isso. É livre para fazer escolhas. Agora, o que não é concebível e aceitável é alguém usar um texto bíblico interpretando que o Deus da Bíblia, que condena a prática homossexual ou homoafetiva, viesse apoiar essa prática e consentir com essa prática na vida de Davi e na vida de Jonatas. Eu quero dizer que Satanás, quando ele se apresentou para Eva, ele pegou as palavras que Deus havia dito e ele deu uma outra interpretação. Então observe que a Bíblia, ela tem inúmeros episódios, acontecimentos históricos e fatos. Alguém pode usar a própria palavra de Deus, que é da raiz, que você faz o remédio, você faz o veneno. A diferença está na dosagem e na intenção. Alguém pode pegar a Bíblia, a interpretar segundo os seus interesses pessoais para ganhar a mente e o coração das pessoas. E não é somente esse movimento que apregoa isso, não. Há muitos que pregam a Bíblia falando somente da parte do dinheiro, somente da parte da prosperidade. Mas é para ganhar a mente das pessoas. A Bíblia fala de dinheiro, fala de prosperidade, mas a Bíblia fala de abandono de pecado. Há uma lista de práticas pecaminosas que Jesus relata, que está lá em Apocalipse ao longo de toda a Bíblia, que fala que não herdarão o reino dos céus aqueles que praticam tais coisas. Mas se ele se arrepender, glória a Deus, ele tem oportunidade de salvação. E muitos já tiveram experiência de salvação e transformação. Mas é inconcebível que nós, enquanto cristãos, que acreditamos nas Sagradas Escrituras, concordemos com uma interpretação de um texto que dê margem a apoiar e fundamentar tal prática. Deus ama, sim, aquela pessoa que está no pecado, que se envolve com pessoa do mesmo sexo. Deus ama essa pessoa, mas ele não aprova a conduta. Assim como Deus também ama o crente que está na casa do Senhor e que participa da ceia do Senhor indignamente. Então, meu amado, Deus ele não faz distinção de um pecado e o outro. O que está dentro da casa do Senhor, muitas vezes, ele comete o pecado da hipocrisia, ser hipócrita. O que não ameniza também o fato daquele que está lá fora vivendo esse estilo de vida.
Então, meu amado, que Deus aí abençoe cada irmão, cada aluno, e nós tenhamos opinião formada acerca desse negócio. O crente precisa ter opinião formada e não pode ser levado pelo vento aí de doutrina, da mídia e dos meios de comunicação, não. Nós temos a nossa opinião, e a nossa opinião ela é fundamentada na palavra de Deus. Certa feita perguntaram para o pastor Myles Munroe, que ele morava nos Estados Unidos, da ilha de Bahamas, mas morava nos Estados Unidos. Silas Malafaia já levou várias vezes na sua igreja, entrevistando esse homem, um homem de Deus, e uma rede de televisão, certa feita, entrevistando Myles Munroe, perguntou para ele: Pastor Myles, você é contra o homossexualismo? E ele respondeu: olha, eu não tenho nada contra o homossexual ou o homossexualismo, mas o reino a qual eu sirvo e o qual eu pertenço e respondo enquanto embaixador tem leis claras e específicas contra a prática homoafetiva. Essa foi a resposta que ele deu, que a Bíblia ela não aceita, ela não aprova a prática, mas a Bíblia deixa margem que estas pessoas que praticam tais atos podem ser transformadas, libertas e alcançadas pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Encerramos aqui o nosso segundo vídeo e retornaremos no próximo vídeo para abordar o tópico de número 3. Meu amado, não me abandone. Assista também o vídeo de número 3. Eu conto com seu apoio e com a sua oração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.